Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 6 sobreviventes na ilha de Ata. Como sempre, antes de começar, vou pedir pra você se inscrever aqui no canal. E também vamos falar sobre quais são os gatilhos desse vídeo. Essa história, ela é muito triste. A gente vai falar sobre jovens tomando decisões inconsequentes. A gente vai falar sobre naufrágio, fome, ferimentos, mas principalmente sobrevivência e trabalho em equipe. Ok? Tudo aconteceu no ano de 1965 na ilha de Tonga, que fica no território das ilhas Fiji, na Oceania. Sim, eu demorei bastante tempo para entender onde fica esse lugar. É uma ilha bem pequenininha lá no território de Fiji. Bom, na ilha de Tonga viviam esses 6 rapazes: Luke Veikoso, Fatai Latu, Tion Fataua, Tevita Siolaa, Kolo Feitoa e Mano Totau. Todos eles tinham entre 15 e 17 anos de idade. Na verdade, eu acredito que o mais velho deles tinha 19. E estudavam no colégio de St. Andrews. O mais novo deles, de 15 aninhos, era o Tevita. Basicamente, no meio do mês de junho, os meninos estavam entediados. Jovens entediados. Eles queriam mudar de vida, eles queriam sair em uma aventura. Então, o grupo decidiu pegar um barco emprestado. Eu acho que eles não sabiam se iam devolver o barco ou não, mas eles iam pegar um barco e viajar até a Nova Zelândia, parando nas ilhas que ficam no caminho para comprar comida e esse tipo de coisa, e simplesmente ir viajando até chegar à Nova Zelândia, onde eles planejavam morar e viver. Simples assim. Então, assim, sem avisar ninguém, no meio do dia, sem dar notícias da família, eles pegaram um barco baleeiro de 7,5 metros. Eles tinham 2 sacos de banana, alguns cocos e um fogão a gás. E só isso. Eles não levaram água, eles não levaram roupas extras, só arranjaram um barco, um pouquinho de comida, um fogão e foram navegar. Foram pro mar. Foi isso, lá foram os rapazes embarcando para uma aventura. Primeira parada, as ilhas Fiji. E sim, é uma coisa bem importante dizer aqui, esses rapazes, eles sabiam navegar, eles eram bem experientes em vários conhecimentos, construção, marcenaria, caça. Eles eram rapazes inteligentes, mas simplesmente decidiram fugir, assim. Logo na sua primeira noite no mar, as coisas ficaram difíceis. Uma tempestade os alcançou, quebrando o mastro do barco e deixando os rapazes à deriva. Tudo que eles podiam fazer era cuidar para que o barco não virasse. E mesmo isso era bem difícil. Foram 8 dias assim, em alto mar, no meio do nada. A esse ponto, como vocês devem imaginar, os rapazes já estavam desaparecidos há mais de uma semana. Então as famílias estavam procurando por eles. Eles não tinham contado pra ninguém que planejavam sair da ilha e desaparecer no mundo. Então um marinheiro local percebeu que seu barco tinha desaparecido. Era uma ilha bem pequena. As chances deles estarem simplesmente se escondendo na ilha não era muito grande. Então não fazia sentido procurar por eles na ilha, sabe? Na ilha de Tonga. As famílias já imaginavam que eles tinham pego o barco e ido pra algum lugar. Após esses 8 dias à deriva, exaustos e desidratados, os meninos caíram no sono. E quando acordaram, eles conseguiram ver uma ilha. Na verdade, o seu barco estava rapidamente alcançando a ilha por causa das correntes marítimas e eles iam bater contra as rochas que ficavam na praia. Eles não podiam impedir que isso acontecesse porque eles não tinham mais o mastro, mas puderam sair do barco e nadar até as rochas, escalar elas e caminhar até a área em que a água não alcançava. Mesmo assim, eram só rochas naquela parte da ilha onde eles estavam. Eles não sabiam onde estavam no mar, só sabiam que tinham encontrado essa ilha, mas eles comemoraram a sua sobrevivência e estavam felizes de ter encontrado terra firme. Hoje em dia nós sabemos que eles estavam na ilha de Ata, um pedacinho bem pequenininho de terra considerada deserta. Que é bem pequenininha mesmo, uma ilha bem miudinha. Não tinha ninguém lá, além de muitos pássaros e peixes. Onde eles estavam, os meninos teriam que subir uma montanha bem íngreme para chegar até as árvores e realmente a terra. Eles estavam na parte de rochas da ilha e eles não tinham energia para fazer isso ainda, né? Eles não tinham energia para subir aquela montanha gigante. Então eles decidiram montar um acampamento improvisado ali mesmo nas rochas, onde a água não alcançava. A ideia
era comer e descansar antes de escalar a montanha. Eles tentaram caçar pássaros e peixes, também encontraram alguns ninhos e ovos ali mesmo, porém, sem madeira para fazer fogo, eles tiveram que comer tudo cru. Eles também conseguiam observar as nuvens e ver quando chovia e aproveitavam o máximo para beber a água da chuva sempre que chovia. Mas algo que foi muito importante nisso tudo foi o otimismo dos meninos. Em momento nenhum eles decidiram desistir, em momento nenhum eles estavam reclamando. É claro que eles estavam tristes, cansados, desidratados. Eles se esforçavam ao máximo para sobreviver, eles se esforçavam ao máximo para ver as coisas positivas, as possibilidades, né? Então, finalmente, após mais ou menos 100 dias, é difícil ter certeza quantos dias foram, porque os meninos não tinham um calendário, né? Eles não tinham como contar, mas de acordo com eles, foram mais ou menos 100 dias ou 3 meses que eles passaram acampados nas pedras, vivendo de carne crua e algumas plantas como algas marinhas que eles conseguiam encontrar por ali. Os meninos finalmente conseguiram planejar a subida até as árvores. Demorou pelo menos uma semana para eles encontrarem um caminho ideal, já que a subida era muito íngreme. Eles estavam, tipo, na lateral da ilha e tinham que chegar até realmente a terra. Era quase um penhasco, basicamente. Era como se eles estivessem na parte de baixo de um penhasco. Mas eles conseguiram subir. Lá em cima havia coqueiros, mais pássaros, algumas facas enferrujadas e um esqueleto, o que indicava que outras pessoas já viveram naquele lugar, pelo menos uma delas faleceu na ilha. Eles fizeram um velório para esse esqueleto, enterraram e rezaram por ele. Foi um momento assim de, mais uma vez, gratidão. Alguém já viveu aqui, alguém já morreu aqui. Agora nós estamos tentando sobreviver aqui. Então vamos respeitar esse ser humano que esteve aqui antes da gente. Explorando um pouco mais, os meninos encontraram várias frutas tropicais, abacaxi, banana e até feijão que tinha sido plantado naquela ilha. E também galinhas. Muitas galinhas, que quase certeza que foi trazido por pessoas que foram viver lá. Com o seu otimismo renovado, né? Eles comeram a abundância de comida que eles encontraram. Eles rezaram e agradeceram e começaram a criar um novo acampamento. Foi aí que o mais velho do grupo, o Sion, se tornou o líder ali. Ele também rezava todas as noites e ele fez uma promessa. Ele disse que se ele e seus amigos sobrevivessem, ele serviria a Deus pelo resto da sua vida. Eles também agora tinham madeira, eles tinham luz do sol e um local adequado para manter uma fogueira acesa. Eles também começaram a cantar toda a noite. Cantar se tornou um ritual, uma dessas coisas que eles faziam para se manter alegres e gratos pela sua sobrevivência. A esse ponto, pessoal, praticamente 6 meses depois do seu desaparecimento, as suas famílias decidiram declará-los mortos, porque eles não davam sinal de vida há 6 meses. Eles fizeram funerais para os meninos, eles rezaram pelas suas almas, sem saber se estavam vivos ou não. Não faziam ideia que os meninos estavam lutando para sobreviver em uma ilha deserta a vários quilômetros de casa. Eles acreditavam que os meninos estavam mortos. Foi também por volta dos 6 meses desde o seu naufrágio que um dos rapazes criou um instrumento de corda com cocos e pedaços de árvore, o colo, e ele compôs uma música que conta a história dos 6 rapazes sobrevivendo na ilha. Eu tentei traduzir uma parte da letra, mais ou menos, sabe? Parte da letra é: eu choro pela região selvagem, eu não tenho mais esperanças aqui, mas pedi a Deus para acalmar a minha dor.
Logo, os rapazes tinham encontrado água potável, eles dividiam as suas tarefas, alguns passavam o dia todo longe do acampamento, mas todas as noites eles se encontravam na frente da fogueira, falavam sobre o que fizeram, seu desempenho naquele dia, e aí eles comiam, eles cantavam e rezavam juntos. Depois de quase um ano vivendo naquela ilha, eles, além do seu acampamento, criaram uma academia com pesos e halteres para mantê-los fortes e saudáveis. Tudo na base da criatividade e força sobrevivência desses meninos, né? Vivendo do zero naquela ilha. Como vocês devem imaginar, aquele era um ambiente imprevisível e nem sempre eles tinham tudo sob controle. Muitos acidentes aconteciam todos os dias, mas o principal que os meninos relataram foi um dia quando o Mano e o Sion estavam caçando pássaros. Eles foram até um ponto bem alto para alcançar os bichos e um deles acabou caindo. O Sion rolou mais de 12 metros montanha abaixo. E é claro, os rapazes se reuniram e começaram a procurar por ele. Eles desceram a montanha da maneira mais segura possível para buscá-lo, mas infelizmente ele tinha quebrado a perna. Após carregar o Sion até o acampamento, eles alinharam a sua perna da melhor maneira possível, a mantiveram anestesiada com cocos que eram esquentados na fogueira e colocados diretamente sobre o ferimento. E é claro, todo mundo ali estava com medo dele sofrer algum tipo de infecção ou choque, mas enquanto ele estivesse consciente e a sua perna estivesse estável, os rapazes estavam se mantendo otimistas, sabe? Vai dar tudo certo, a gente vai cuidar dele, não tem problema. E realmente, gente, deu tudo certo. É difícil acreditar, mas eles conseguiram. Após alguns meses descansando, ele estava curado. Havia uma cicatriz na sua perna, um pouco de fraqueza, mas ele voltou a caminhar, ele voltou a ajudar no acampamento e simplesmente assim, o cara quebrou a perna. E eles conseguiram ajudar ele a melhorar e ele melhorou. Depois de tudo isso, surgiu a ideia de fazer uma jangada, um meio de transporte que levasse eles de volta para casa. E a esse ponto, gente, lembre-se, as famílias já achavam que eles tinham morrido, não estavam mais procurando por eles. Mas os rapazes queriam voltar para casa. Claro, eles não queriam viver só os 6 em uma ilha no meio do nada para sempre. Eles tentaram criar um barco, mas não deu certo, foram poucas tentativas, mas eles fizeram mais de uma vez. Infelizmente, sempre que eles tentavam colocar o barco na água, a correnteza levava ele de volta para as rochas e ele se destruía. Não deu certo. Foi só depois de 1 ano e 3 meses de sobrevivência que uma nova esperança apareceu. No dia 11 de setembro de 1966, um dos meninos viu um barco. Eles começaram a gritar, chamar pelo barco e quando perceberam que o barco realmente estava vindo na direção da ilha, eles simplesmente mergulharam na água e nadaram até o barco. Os marinheiros que os resgataram eram australianos e relataram que o que eles viram naquele dia foi 6 homens nus, fortes e bronzeados que gritavam e choravam por socorro. Esses marinheiros estavam procurando peixes tropicais e exóticos para vender e pescar ali perto da ilha e acabaram resgatando esses 6 homens. Eles puderam se vestir pela primeira vez em mais de 1 ano e comer uma refeição quente, feita no fogão, o que foi maravilhoso. Eles disseram que nem lembravam mais o que era comer uma refeição assim. Ferveu com cuidado e até o fim, sabe? O capitão do barco disse aos rapazes que a sua história precisava ser noticiada e logo ele chamou a mídia, assim como a guarda costeira na ilha de Tonga, né? Para que todas as famílias fossem avisadas e esperassem pelos meninos na beira da praia, porque eles estariam voltando para casa logo, logo. E assim, após 18 meses, porque o barco estava pescando lá na ilha de Ata, até eles chegarem na ilha de Tonga foram mais alguns meses, mas após 18 meses completamente desaparecidos, Luke, Sion, Mano, Fatai, Tevita e Kolo se reuniram com suas famílias. Eles estavam fortes, bonitos, saudáveis, bem mais crescidos e maduros do que 1 ano e meio atrás e com certeza mais unidos do que nunca. A amizade deles estava bem mais forte. Os 6 também foram presos pelo roubo do barco, que foi destruído no naufrágio, né? Mas tudo bem, já que o capitão do barco que os resgatou, o capitão australiano, fez um acordo com eles. Ele pagaria pela fiança dos rapazes se eles concordassem em recriar os seus dias de sobrevivência para um documentário. E eles concordaram, e é por isso que a gente tem todas essas fotos que eu mostrei, todos esses vídeos, porque os rapazes concordaram em recriar tudo que eles fizeram
pra mídia. Foram 3 dias seguidos de festa e comemoração na ilha. Os meninos fizeram um pequeno filme, como eu disse, né, sobre seus meses de naufrágio, assim como todas as fotografias, documentaram toda a sua jornada. Em 2015, o Kolo foi o primeiro dos homens a falecer e, pelo que eu entendi, todos eles continuam vivos e saudáveis. Sion, como prometido, se tornou pastor. Ele e o Luke estão vivendo nos Estados Unidos. O Mano decidiu viajar o mundo em um barco e se tornou marinheiro e pescador. Hoje em dia, ele é considerado capitão do seu barco também. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje, simplesmente fascinante. Quando eu ouvi, eu fiquei... Tenho que pesquisar mais, eu tenho que ver essas imagens e mostrar pra vocês, né? Porque é uma história muito triste, muito desafiadora, mas também muito bonita, né? Esses rapazes, realmente, a amizade foi tudo aqui, né? A paciência, a força de vontade, trabalho em grupo, incrível. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar um like, deixar um comentário e por se inscrever no canal. Como sempre, muito obrigada também aos membros Lara Matos, Caroline Silva e Seth Yi. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por assistir. Lembrando também que eu tenho um canal de vlogs, que é Mini Hoffman 2, que eu tô pensando em mudar o título. E vai aparecer aqui, é o quadradinho preto e branco. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!